A nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa a Tua palavra, Senhor, grandemente, que nós possamos compreendê-la, Pai. Abençoa. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito interessante essa narrativa que narra a história aqui desta mulher, né? Esta mulher, há 12 longos anos, ela sofria de uma hemorragia. Ela sangrava continuamente. E essa mulher, já há 12 anos, sofria muito, ela já tinha desperdiçado tudo que tinha, né? Todos os seus recursos que ela tinha. Nós percebemos aqui no versículo 25 e 26, diz assim, ó. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ou seja, essa mulher, ela já há 12 longos anos ela sofria. E ela estava cada vez mais piorando. Todos os seus recursos financeiros que ela tinha, ela gastava com médicos para ver se ela ficava boa dessa hemorragia. E essa hemorragia era uma coisa tão terrível que a excluía do convívio social. Ela não poderia participar do culto a Deus. Ela não poderia adentrar o templo para participar do culto, né? Ela não poderia estar no meio das pessoas sadias. Por causa da sua enfermidade, por ela estar com hemorragia, ela era tida como uma pessoa indigna, como uma pessoa imunda. Ela era excluída das realidades religiosas e também sociais. E ela estava cada vez mais debilitada, sofrendo muito com isso. Que coisa terrível, né? Porém, algo inusitado acontece. Algo maravilhoso acontece. O versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ou seja, nós percebemos que a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar nas coisas que Jesus realizava. E ela soube que Jesus estava passando por ali. E ela creu no seu Jesus, no seu coração. E com toda certeza ela, olha, esta é a minha oportunidade. Eu a não vou perder de forma nenhuma. E ela se levantou daquela situação que ela estava. Isso é muito interessante porque eu quero ressaltar algumas questões aqui. Essa mulher, ela rompeu obstáculos pela fé em Jesus. O primeiro obstáculo que eu posso perceber que essa mulher rompe pela fé em Jesus é o obstáculo de sua debilidade física. O texto que nós lemos fala que ela estava indo cada vez mais a pior. O seu quadro de saúde estava cada vez mais pior. Mas quando ela ouve falar de Jesus, que Jesus tinha feito maravilhas, de que eles estavam passando ali, ela conquistou, teve forças pela fé em Jesus. Ela renovou as suas forças ali ao ponto de ir até Jesus. É interessante, o primeiro obstáculo que eu quero ressaltar nessa nossa meditação, amados, ela, pela fé em Jesus, ela rompeu a sua fragilidade física e emocional.
Primeira verdade que eu quero ressaltar, ela pela fé em Jesus, ela rompe a sua fragilidade física e emocional, ela se ergue da situação que ela estava e ela vai até Jesus. É por isso que no 27 fala, tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda é quando uma pessoa exerce fé e confiança em Jesus. Mesmo em que a situação seja tão terrível como desta mulher que há 12 anos sofria terrivelmente por esta hemorragia, através dessa hemorragia. E já tinha gastado todos os seus recursos financeiros. E quando ela ouve falar de Jesus, ela exerce fé e confiança em Jesus e com toda certeza ela, esta é a minha oportunidade, eu não a desperdiçarei. Eu vou até Jesus. E ela foi, ela tocou nele. Versículo 28 diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha que grandiosa fé que essa mulher teve em Jesus. Eu não sei quais são os teus problemas, eu não sei o que você tem passado. Talvez uma enfermidade como esta mulher, eu não sei. Eu sei que esta mulher sofria há 12 longos anos. E ela exerceu fé em Jesus, ela creu em Jesus. Ela, olha, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Que você, pela fé em Jesus, que você venha tocar em Jesus, não como ela tocou literalmente, né? Porque ela exerceu fé e tocou literalmente em Jesus, mas que você possa tocar em Jesus pela fé e confiança nele. Você possa crer em Jesus. Eu não sei quais são os teus problemas, quais são os sofrimentos que sobrevêm, o que você está passando na sua vida, mas eu sei de uma coisa, tudo é possível aquele que crê. Você possa vir até Jesus pela fé e pela confiança nele, sabendo que ele pode, segundo a sua vontade, agir poderosamente, gloriosamente na sua vida, fazendo a mudança, fazendo a transformação que há tantos anos, muitas vezes, você espera. Versículo 29 diz, e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Coisa maravilhosa. Instantaneamente, assim que ela toca com fé e confiança em Jesus, ela é curada. Ela é curada poderosamente pelo Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Versículo 30 diz assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas vestes? Jesus no meio da multidão, quem tocou as vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? A multidão estava ali apertando Jesus, era uma grande multidão que comprimia ali, que estavam ali próximo de Jesus. Podemos perceber que o segundo obstáculo que aquela mulher rompe pela fé é a multidão, que era uma barreira, que era algo que dificultava a aproximação dela a Jesus ali. Porém, ela rompe pela fé aquela multidão de pessoas para tocar em Jesus. Que nós possamos, pela fé em Jesus, romper toda a barreira, toda a dificuldade que nos esteja impossibilitando de estarmos aos pés de Jesus, de exercermos fé em Jesus. Que nós possamos crer e confiar em Jesus, assim como esta mulher confiou. E ela rompeu as barreiras. Ela rompeu as barreiras da sua fragilidade física e emocional. Ela rompeu as barreiras daquela multidão que comprimia Jesus, que era um obstáculo para estar ali, para chegar até Jesus. Que nós possamos romper pela fé todo e qualquer obstáculo que venha nos impedir de estarmos aos pés de Jesus ou por irmos até Jesus. Que nós possamos ir a Jesus com fé e confiança nele. E aí Jesus ele faz esse comentário, né? Jesus, reconhecendo imediatamente dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Versículo 32 diz assim, ele porém olhava ao redor para que fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônsciente que nele se operava, que nela se operou, né? Veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ou seja, esta mulher, quando ela percebe a maravilha que operou na vida dela, que o Senhor Jesus operou na vida dela, estancando a sua enfermidade, que a qual ela já sofria 12 longos anos de sofrimento, ela, diante de Jesus, ela se prostra.
e ela declara toda a verdade. Ela declara todo o seu tempo de sofrimento e ela declara ali para Jesus que ao tocar nele ela foi curada. Que coisa maravilhosa. Versículo 34 diz: e ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, Jesus Cristo, ele operou grandiosamente na vida desta mulher, livrando ela deste terrível mal, desta enfermidade. Que coisa interessante que nós percebemos isso, amados. Que nós possamos entender que esta mulher, pela fé em Jesus, ela rompeu toda a sua fragilidade física e emocional para ir até Jesus. Ela rompeu pela fé aquela grande multidão que estava ali, que dificultava mais ainda a chegada dela até Jesus. Porém, ela exerceu fé e confiança em Jesus. E quando uma pessoa verdadeiramente confia e exerce fé em Jesus, os obstáculos serão rompidos pela fé. Que nós possamos continuar crendo e confiando no Senhor Jesus. Outra realidade que eu quero ressaltar, amados. A verdadeira fé nos mostra verdades maravilhosas e nos faz crer mesmo no meio das dificuldades, no meio das impossibilidades. A verdadeira fé não nos dá essas lutas, não nos imune das lutas ou não nos extingue as lutas de forma nenhuma e as tribulações. A verdadeira fé, ela permanece mesmo nas tribulações e nas lutas. Pelo contrário, nós compreendemos, amados, que a verdadeira fé nos fortalece e nos capacita a passar por todas as lutas, por todos os obstáculos. Que nós possamos verdadeiramente continuar confiando e crendo no Senhor Jesus Cristo, assim como esta mulher, que ao longo de 12 anos de sofrimento, ela ouviu falar de Jesus e ela creu: olha, se eu apenas tocar nele, eu serei curada do meu mal. E ela rompeu todas as dificuldades, todas as barreiras, e ela chegou até Jesus, e ela tocou com fé em Jesus, e ela foi curada do seu mal. Que nós possamos continuar confiando e crendo no Senhor Jesus, e indo a Ele com fé e confiança nele, porque somente Ele pode fazer o impossível tornar-se possível em nossas vidas, assim como o impossível na vida daquela mulher se tornou possível quando ela creu, quando ela exerceu fé nele. Nós possamos continuar crendo e confiando no Senhor Jesus Cristo, que nós possamos romper todas as barreiras, todas as dificuldades de nossas vidas, com fé e confiança e esperança em Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus.